conta comigo agora pra falar do seu amor, dar alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Abra a tua Bíblia no livro de Jó 42, capítulo 42. Jó 42. Amém? Jó 42, versos 1. Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. E diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me. Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que interessante, em nome de Jesus, pela luta em que Jó vinha passando, e sobre a vida dele recaiu alguma coisa que piorou ainda mais a situação. A Bíblia fala que Jó era um homem o quê? Sincero, temente a Deus, não praticava o mal, amém? E andava retamente perante ao Senhor. Um homem que servia a Deus por inteiro. Porém, Jó, ele, nos dias difíceis das suas vidas, tudo contrariava a vida espiritual de Jó. Todas as coisas levavam Jó para um caminho de morte, para um caminho de tristeza, de angústia, de opressão. Jó, porém, nunca blasfemou contra Deus. Jó, porém, nunca se dirigiu uma palavra ou inclinou-se os olhos para que viesse a dizer algo que não viesse a engrandecer o nome do Senhor. E isso fez bem para Jó. Fez com que Jó chegasse a uma carreira ao final da sua vida, sentado aos destroços, às cinzas, raspando as suas chagas com caco de telha. Uma enfermidade mortal em que o inimigo das nossas almas começou a observar a vida de Jó. A maneira que ele se comportava, a maneira que Jó temia a Deus. E numa conversa, num diálogo, o Senhor perguntou para Satanás, tu tens observado tu, meu servo Jó? Satanás, ele estava tentando de uma forma ou outra tocar na vida de Jó. O Senhor disse: mas ele é um homem sincero, reto, se desvia do mal e não pratica a iniquidade. Mas daí o inimigo disse: olha, deixa eu tocar na vida dele, para ver se ele vai te servir de balde.
Deus conhecendo a integridade de Jó perante aos pés dele, Deus conhecendo a retidão de Jó e da maneira que ele buscava a face do Senhor, o Senhor permitiu. E o Senhor disse: tu vai tocar na pele e nos ossos, mas na vida dele tu não vai tirar. Interessante que a partir do momento em que o Senhor permitiu, o diabo não perdeu tempo, ele feriu a pele e os ossos de Jó com umas chagas, com uma lepra tremenda. E a Bíblia diz que Jó, porém, não contrariou, que Jó não murmurou. E Jó ainda disse que mesmo assim, ele adoraria o Senhor vosso Deus. Uma confiança em Deus. Às vezes nós não confiamos em Deus. Às vezes nós não ficamos dependentes do Senhor. Jó, mesmo no íntimo da sua situação, ele ficou mais dependente de Deus, mais determinou perante a face do Senhor. Chegou ao ponto da situação de Jó que a Bíblia diz que a própria esposa de Jó olhou para ele e disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a situação em que estava Jó. O desespero, a agonia. As pessoas olhavam para ele e desejavam com que ele morresse, porque o sofrimento era muito grande. A Bíblia diz que também o Senhor enviou 3 amigos aí até Jó, para ali ver a situação em que eles estavam e talvez orar por Jó. E eles tomaram uma caminhada, e quando avistaram Jó de longe, prostrado ao pó da terra, se corroendo de dor e sofrimento, quando eles avistaram Jó de longe, eles pararam, sentaram ao lado de Jó e, porém, se compadeceram muito, porque o sofrimento do servo do Senhor era tremendo. Era tremendo. Amém? Ele foi tocado na pele e nos ossos. Certamente era muita dor, era muita tristeza, mas ali Jó se manteve numa postura, a carne ferida, os ossos feridos, mas o espírito na presença de Deus. Glórias a Deus. O espírito na presença de Deus é o que faz nós vencer, é quando o espírito fica na presença do Senhor, em nome de Jesus. O espírito é o contato, é a fonte que nós temos com o Senhor nosso Deus. Amém? A carne se desfaz, mas o espírito presta conta. Então Jó, ele foi mudando a intenção. Ele veio remando, ele veio na fé, ele veio, mas porém ele começou a se questionar, né? Ele disse: antes eu tivesse morrido ao nascer do que passar uma situação dessa. Ele blasfemou, mas quando ele foi indo ao final de Jó capítulo 1, se você observar, você vai ver as queixas de Jó, o sofrimento dele, mas ele foi vendo que murmurar não adiantava, que reclamar não adiantava, que porém enquanto ele se colocava o obstáculo entre ele e Deus, ele não tinha sido tocado. Aí Jó virou a pensar e disse, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse, vê que Jó falava com Deus. Deus falava com Jó no íntimo da sua dor e da sua enfermidade, um sofrimento que talvez poucos suportariam. Poucos. Mas ele tinha contato com o Senhor. Mas porém, né, Deus queria ouvir uma palavra dele, somente uma palavra, para que viesse mudar a história, a direção. E Jó refletiu. E ele disse no 2, bem sei eu que tudo pode. Pronto. Entregou nas mãos do Pai. Entregou nas mãos do Senhor. Confiou. Declarou com a sua boca aquilo que Paulo fala no Santo Evangelho. Com o coração se crê
com a boca se confessa. Muda a história, em nome de Jesus. Amém? Temos que ter esse entendimento e entregar aos pés do Senhor. E Ele diz: e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Impedido. Lá no livro de Isaías fala claramente que os pensamentos do Senhor são maiores que os meus e que os caminhos deles também são. Então, quando ele entregou, ele entendeu o poder e a glória de Deus. E ele disse: quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso falei do que não entendi. Às vezes a pessoa é assim. Ela apanha nessa carreira com Deus. Amém? Porque ela coloca as coisas, amém, sem ter um conhecimento. Vê que antes de Jó reconhecer o poder de Deus, ele vinha padecendo. Quando ele entendeu os propósitos de Deus e que Deus podia mudar a história e confessou, começou a ser transformado a vida de Jó. Depois de tudo perdido, a gente sabe a história de Jó, que ele era o homem mais rico na terra de Ur. Amém? Ele tinha muito gado, muita possessão de ovelhas e camelo, e muitas pessoas a seu serviço. Até o dia que Deus quis. Até o dia que Deus deixou. Até o dia que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na vida dele. Até o dia que Jó subia ao monte para fazer holocausto aos seus filhos. E acabou Jó perdendo tudo que tinha, mas ele não blasfemou contra Deus. Até o dia em que Jó perdeu os seus bens materiais, perdeu o que é de mais importante que nós temos, a família, herança do Senhor. Tudo foi por água abaixo. Tudo. Né? Cada um trouxe uma notícia para Jó e disse: só sobrou eu para trazer essa notícia. Se nós nos colocar no lugar de Jó, só no nós pensar nós já não vamos sobreviver. Imagina nós enfrentar o que Jó enfrentou. É verdade. Amém? Porque muitas vezes as pessoas, elas... Aonde nós mais batemos a tecla, mais glorificamos o nome do Senhor, é ali que mais Satanás vai tentar a nossa vida. Conheci uma pessoa que ele batia muito na prosperidade e no dízimo. E Deus tinha abençoado ele. Pois foi ali que ele pecou e se desviou dos caminhos do Senhor. E está desviado. Não aceita a palavra, não aceita ninguém. Porque ele é um conhecedor, mas não é um praticante. E todos os testemunhos que ele dava é em cima do dízimo, onde Deus mudou a história dele. Mas é ali que mais o diabo atenta, e é mais aonde nós temos que vigiar em nome de Jesus. Jó abandonado ficou desesperado. E a Bíblia diz que no 4: escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina. Olha só. Deus, ele escuta quando tu para falar com ele. Quando tu se prostra aos pés dele e diga: Senhor, escuta-me, eu quero falar, eu quero desabafar, eu quero colocar os meus problemas diante de ti, quero colocar minha vida no teu altar. Aí quando Jó tomou mais uma decisão, o 5 ele diz: com o ouvir dos meus ouvido.
Lá em Romanos 10:17 a Bíblia diz assim, ó, que a fé vem ao ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, tomar direção de Deus, deixa Deus tocar. A Bíblia fala do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele clamou em alta voz: Mestre, filho que dá vida, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele era cego, mas não era mudo e nem surdo. Jó estava na mesma situação. A Bíblia diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora que veio os meus. Quem ouve a palavra de Deus, ele consegue ver a glória de Deus. Ele consegue caminhar por fé, como Paulo diz, que nós não devemos caminhar por vista, mas por fé. Jó estava tão debilitado, e mesmo assim, na situação que ele se encontrava, versículo 10 diz assim, ó: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Por que eu estou nessa mensagem, nessa palavra? Porque nós vamos entrar nesse tipo de oração. Nós vamos entrar em oração pelos amigos, pelos irmãos, em nome de Jesus. E muitas vezes, nós, mesmo pegando o nome do irmão e da irmã, nós primeiro ainda pedimos para nós, para depois apresentar o irmão e a irmã. Ou seja, nós não estamos sendo cumpridores daquilo que a palavra está nos instruindo. Jó podia muito bem, mas como eu vou orar pelos meus amigos na situação que eu me encontro e estou? Se eu estou a um passo da morte, se eu estou cheio de chagas, o meu consolo é um caco de telha. Mas ele foi além um pouquinho daquilo que nós também precisamos ir. Começar a interceder pelo nosso próximo, aquilo que Paulo diz: orai um pelos outros, para que Deus venha tocar em nossa. Mas como se eu não estou orando para mim? Não. Quando a gente faz a vontade de Deus, intercede pelas outras pessoas, Deus sabe a minha e a tua necessidade. Então Jó, ele começou a orar pelos amigos, né? Amigos em que Deus, ele ficou meio zangado com esses amigos. Você quer ver? 42:7 diz assim, ó: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, esse é um dos 3 que foram atrás de Jó. Amém? O Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha só a situação em que se encontrava Jó e a dignidade de Jó na presença de Deus. Então, se Deus nos deu esse propósito de interceder e buscar, nós vamos primeiro apresentar a vida do nosso irmão para Deus. Primeiro nós vamos clamar em nome do Senhor Jesus, pela vida dele, pelos filhos. Mas eu não me simpatizo muito bem com o filho do irmão. Não olha para isso. Isso não provém de Deus. A nossa função é orar sem cessar. Buscar. Então, o nome que você pegar, amém? Você vai interceder por toda a casa e pela vida da pessoa. Porque a pessoa que pegar o teu nome, ele vai fazer a mesma coisa em nome de Jesus. Não fica aos pés do Senhor. E outra coisa que eu te peço em nome de Jesus, pega o nomezinho, porque você já sabe, e bota embaixo do teu joelho. Amém? E se possível for, se você tiver o óleo, unja a beiradinha e clama a Deus em nome de Jesus. Vamos despertar para o reino de Deus, para que nós possamos
ter a mesma direção que Jó teve. Porque senão, meu irmão, quando não se fala das coisas de Deus para os demais, pode ser que Deus fique um pouco zangado com nós em nome de Jesus. Jó fez a parte deles, mas eles não fizeram a parte que Deus queria que eles fizessem com Jó. E mesmo assim Jó não deixou de orar. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Talvez é disso que nós precisamos. Amém? Deus acrescentar outro tanto de tudo aquilo que nós possuímos. Deus te devolver a saúde, a vida sentimental, a paz dentro do lar. Deus restituindo a nossa casa, os nossos filhos. Deus nos livrando, amém, de ciladas, emboscadas de Satanás. Aquelas ciladas que o diabo prepara, achando que Deus dorme, mas Deus não dorme. No momento certo, Deus sabe o que fazer em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meu irmão, todo foco de Satanás era para nos tirar da presença de Deus. É para nos afastar dos caminhos das bênçãos. É para nos afastar da salvação. Mas Deus sabe como conduzir, como nos fortalecer em nome de Jesus. E Jó foi restituído. Amém? E a Bíblia diz que Jó, ele alcançou e deu tudo aquilo que antes ele tinha. Às vezes a pessoa está passando pelo mau pedaço, mas ela acaba se desanimando, se entristecendo. Em nome de Jesus, meu irmão, o Senhor, Ele é poderoso o suficiente para nos dar direção sobre as coisas que passamos nessa terra. Amém? Desde o momento em que nós damos ouvido à palavra do Senhor, desde o momento em que nós entramos nas palavras de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Está dizendo assim, ó, e conhecereis a mim, e eu vou te libertar, e eu vou te curar, e eu vou te salvar. Né? A verdade é Cristo. Em João 14,6 a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quando Ele fala e conhecereis a verdade, Ele diz: conhecereis a mim, que tem o poder. Mas como conhecemos a Deus? Nós temos que se achegar a Ele em nome de Jesus. Jó, ele não teve outra saída. O Senhor permitiu o diabo tocar na pele e nos ossos, mas não falou para Jó. Ele não disse: Jó, é o seguinte, eu vou permitir. Eu sei que tu és sincero, reto, não pratica a iniquidade, se desvia do mal, é um homem consagrado a mim, eu vou permitir que o inimigo toque na tua vida. Não. Deus permitiu. E nem pelo momento, até Jó 1,42 aqui, daqui por diante, Jó percebeu que ele tinha que fazer a parte em nome de Jesus. E às vezes a gente leva um grande tempo para entender que nós temos que fazer a nossa parte com Deus, porque Ele já fez a dele. Quando nós fizemos a nossa parte com o Senhor, nós somos restituídos em nome de Jesus. Jó, ele alcançou todos os bens. Naquela época não era permitido às filhas mulheres receber a parte igual aos homens de herança, mas Deus acrescentou tanto na vida de Jó, que as filhas mulheres receberam a mesma parte do que os homens, de tantos bens que eles tinham em nome de Jesus. Essa não é o nosso pensamento. O que nós entendemos é que Deus abençoou o estado de Jó, saiu de uma enfermidade mortal para uma vida de 144 anos, farta em dias. Porque em bens materiais, com a graça de Deus, nós temos abundância em nome de Jesus. Mas às vezes precisamos do toque de Deus em algumas situações e causas. Pastor, mas eu não sinto nada. Mas às vezes a pessoa é doente da alma.
ela tem uma enfermidade na alma, que não deixa, que não permite que ela se entregue totalmente a Deus, uma fraqueza, que venha servi-lo de uma maneira que Deus venha se agradar em nome de... Às vezes você pula, você corre, você trabalha, você anda, você dorme bem à noite e não sente nada, mas o espírito fadiga na presença de Deus. Você vê e observa que Jó, a carne foi tocada, mas o espírito se manteve, e é o espírito que faz toda a diferença nessa caminhada com Deus. Glórias a Deus. Porque carne e sangue não entrarão no reino de Deus. Só vai entrar o Espírito. Amém? O único que entrou, carne e sangue, mas entrou em espírito, ao primeiro céu, ao segundo e ao terceiro, foi quem? Foi Paulo. 2 Coríntios 12 fala que Paulo ele foi arrebatado em espírito. E ele passou o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E a Bíblia diz que ele ouviu e viu coisas inefáveis que não era para ser revelado nessa terra. Olha bem isso. E quando ele desceu, ele levou um espinho na carne, uma bofetada de Satanás. Depois dessa revelação de Paulo e o que Deus falou com ele em nome de Jesus, ele levou 14 anos a ter outra revelação. Aí você chega nos ministérios, todo mundo, desde o ombreiro, né? Parece que já vem instruído, pegando na mão, entregando revelação. Paulo levou 14 anos a ter outra revelação. Além da conversão dele, né? Ele tinha visto, ele estava orando, já tinha tido visões que Jesus mandava a Ananias, mas depois que ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele levou 14 anos a receber outra revelação do Senhor em nome de Jesus. Ser bíblico. Amém? E hoje nós temos observado e visto que todos os caminhos levam as pessoas só aonde tem revelação nos ministérios. Só aonde tem revelação, entregando profecia para as pessoas. A Bíblia diz que o dom de profecia ele é maior do que o dom de línguas. Você sabia disso? Ali em 1 Coríntios 13 você pode ler. Que a autoridade da profecia, que em parte nós pregamos e em parte nós profetizamos, meio a meio, mas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Jó ele estava num estado de calamidade da sua vida, no íntimo, né? Aos olhos de todo mundo. A sua própria esposa olhou para ele: morre, Jó, e amaldiçoou o teu Deus. Ele disse: não. Hoje, se nós tivermos o esposo ou a esposa passando por uma simples gripe, uma febre alta, né? Trêmulo embaixo do colchão, e a gente chamar a pessoa: ou não dá de trazer um copinho d'água, demorar um pouquinho, já murmura: vai me deixar morrer aqui? E começa essa situação. Mas a mulher de Jó, ela amaldiçoou a vida de Jó. E ele disse: jamais eu amaldiçoarei o meu Deus. Deus não tem nada a ver com as situações e as causas que vêm sobre nós, Deus. Amém? A Bíblia diz que porquanto Saul se afastou-se de Deus, Deus se afastou-se de... Porquanto Davi se achegou-se a Deus, Deus se achegou-se a Davi. A Bíblia diz que Eliseu disse: vai nas tuas vinhança e traz quantos vasos tu puder e bota atrás da porta e fecha a tua porta. E ali o Espírito Santo, ela ia na frente botando os vasos, e o Espírito Santo vinha multiplicando. E a Bíblia diz que só parou de derramar óleo porquanto não tinha mais vazio. Deus só vai parar de nos usar porquanto não tiver mais óleo em nossa vazio, em nosso coração, em nome de... Se você não querer
Ele não vai te usar. Se você querer, Ele vai continuar te usando em nome de